Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Gleciano, consultor no sistema Esmeralda Visual, sistema para laboratório de análises clínicas, e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um novo exame no sistema de uma forma simplificada. Criar o exame e formatar um laudo para ele, né? Caso você precise digitar, você já vai ter o laudo criado. Vamos lá aprender? Eu separei aqui para vocês um passo a passo que nós vamos criando, né, conforme o andamento das telas ali. Eu vou anotando para disponibilizar esse passo a passo no segundo momento, ok? Então eu deixei também aqui na tela um exame que eu procurei aqui e não tinha, que é o IgE específico para coentro, né? Aquele temperinho que muita gente não gosta. Então eu, no meu Esmeralda aqui de teste, não tenho esse exame, preciso criar. Em qual situação tem isso aí? Geralmente você está atendendo o paciente e na requisição dele tem um exame que não existe no Esmeralda, né? O exame são milhares de exames e o sistema não tem todos. Sempre você vai ter que criar algum, né? Faz parte aí do dia a dia. Então vamos lá aprender? Então no meu passo a passo eu coloquei ali ó, que você precisa acessar o módulo administrativo, na opção cadastro, laudo, formatação simplificada. Então nós vamos fazer essa formatação simplificada do IgE para coentro. Então vamos lá. No módulo Esmeralda, na tela de módulos, eu vou ter aqui o módulo administrativo. Né? Então eu vou clicar no módulo administrativo, na opção cadastro, laudo, formatação simplificada. Né? Vou escolher o módulo técnico análises clínicas e vou avançar. Então quando eu avanço eu já tenho os campos que eu vou preencher, né, e avançar. São 5 passos que eu vou preencher. Então eu vou colocando e vou avançando. Tá? Qual é a descrição do exame? A descrição eu tenho lá no Help. Então quando eu preciso criar um exame, basicamente você vai verificar ele no Help, algum modelo de laudo, os dados do exame principalmente, né? No Help de apoio geralmente tem muita coisa. Então nesse caso nosso desse teste, eu tenho aqui o IgE específico F317 coentro no laboratório DB. Então eu trabalho com DB, eu vou mandar para ele, ou não vou mandar, eu vou criar para digitar depois, né? Então eu vou copiar o nome do exame, pode copiar ou digitar, né? No caso aqui eu estou copiando e colando, Ctrl C, Ctrl V. O mnemônico, eu vou colocar o F317, geralmente os IgEs ele tem esse padrão, mas poderia ser algum outro código, né? Eu poderia criar, por exemplo, IgE coentro, poderia, ou só coentro, poderia escrever aqui, ó, coentro, né? Mas eu vou seguir esse padrão, F317. E aí eu vou preenchendo todos os campos. Setor técnico, qual setor? É um exame que vai para apoio, é um exame da hematologia, de hormônio, enfim. E aí, conforme você estiver criando, né? Geralmente quem vai criar é uma pessoa que tem aí previamente conhecimento. Então, setor técnico. Se você não souber, você repete de algum outro exame que seja parecido. Modo de divulgação. Aqui não tem apoio, então eu vou usar hormônio. Material de coleta. O material de coleta tem, né? Essas informações tem no help do apoio. Ó. Material. Soro. Ok? Então, lá no Esmeralda eu vou colocar o soro. Na lista de materiais de coleta eu tenho soro. Na lista de material de triagem eu tenho soro. São campos obrigatórios, tá? Se eu tentar deixar algum em branco, quando eu for avançar, o Esmeralda vai avisar. Recipiente de coleta. Qual é o tubo que esse exame vai ser colhido, né? O recipiente de coleta, né, está relacionado a qual etiqueta. Então, geralmente, todo Esmeralda tem uma lista já de recipientes pré-cadastrados, onde eu vou selecionar. Então, se a gente olhar aí, ó, eu tenho um monte. Então, se ele é soro, eu vou
lá na seção de tubos, né? Então eu tenho aqui um tubo, vamos ver qual que eu posso colocar aqui, ó, tubo apoio. Ou eu poderia ter um tubo de sangue, 5 ml, 8 ml, tubo de gel, enfim. Você pode usar mesmo de um outro gel, de um outro exame para apoio, para configurar, caso você não saiba. Tubo apoio, recipiente de triagem eu vou colocar não definido e vou avançar. Então terminei as anotações, eu vou avançar. As anotações, o preenchimento, né? E aí eu venho para o método. Qual é o método, folha de exame? Então, primeiramente o método. O método é uma lista também, que o Esmeralda já tem previamente. Eu vou fazer um outro vídeo falando das listas, como eu crio o método, como eu crio o recipiente, material, ok? Então, no método também, quando eu estou criando o exame, geralmente os consultores, eles pedem o modelo do laudo justamente para preencher direitinho, né? Então, no apoio, eu tenho aqui, ó, qual é o método dele. Então, no caso desse GE, é fluoroenzima imunoensaio. Então, vou selecionar lá no Esmeralda. Será que tem? Fluoroenzima imunoensaio, está aqui. Folha do exame, vou colocar 99, 99 também, a ordem. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre folhas de exame. É uma forma que o Esmeralda tem de agrupar os exames com um determinado critério e dentro dessa folha eu consigo organizar exames, falando rapidamente. Prazo de entrega também, aí você vai ver no apoio como é o prazo de entrega dele. Então, ó, se eu olhar no apoio DB, eu tenho aqui, ó, 8 dias úteis. Então, se o apoio me pede 8 dias úteis, eu vou colocar 8 dias úteis no Esmeralda? Não, você coloca um pouquinho mais, né? Você coloca 10, coloca 2 dias aí para algum imprevisto. Padrão de laudo. Nesse caso do IgE, nós estamos criando um modelo de um campo só de resultado, né? Quando o IgE você tem o resultado, é um valor só, um campinho, não são vários campos como o exame de urina, por exemplo. Então, nós vamos usar o padrão, e esse padrão todo mundo tem, né? Se for, você pode usar o TXT01, que ele é para resultado, quando o resultado é texto, né? Reagente, não reagente, enfim. Ou o numérico, ou o NUM 01, res anterior. Geralmente, esses modelos, esse laudo padrão, tem em todos os Esmeraldas, tá? Eu gosto de usar o TXT01 padrão, que geralmente é um campo que você vai digitar e vai ter um espacinho melhor. Então, TXT01, ó, preenchi, arquivo de layout de lançamento não precisa. Para esse caso aqui não precisa, dificilmente também vai precisar. Quando precisar, vai ser um consultor que vai criar esse layout de digitação. Vou clicar em avançar. Parâmetros. Ok, parâmetros é a quantidade de campos que esse exame vai ter. Ah, mas eu preciso disso? É bom, porque você já vai estar formatando o laudo, né? Então você precisa saber quantos campos. Também, no apoio, você consegue ter esses dados, né? Então aqui no site do apoio, no caso aqui o DB, mas o Pardini tem, no Álvaro também, geralmente todos eles têm. Tem mais detalhes aqui, ó. Então, geralmente é assim, ó, já é específico, ele tem aqui download da máscara, se quiser, né? E parâmetro de integração. Então, ele é um resultado só, um campinho só, né? Então, ok. Então, lá no Esmeralda eu vou criar um campo também. Um campo. E aí você vai preencher aqui para baixo. Aqui embaixo eu tenho parâmetro padrão, isso o Esmeralda já está preenchendo automático para você. O label, no caso de um campo, vai ser resultado, pode deixar resultado. Tipo de dado, o que você vai digitar nesse campo? É só número? Se for só número, é numérico. Ah não, é numérico com 2 casas decimais. Não, não é numérico, é caractere. Caractere é um campo onde eu vou digitar qualquer coisa, ou número ou texto, né? Eu posso deixar caractere mesmo. Ele é um campo editável,
onde eu posso digitar, e ele é um campo visível, onde ele vai aparecer na tela. Eu consigo criar campos ocultos no Esmeralda. É obrigatório, vou colocar que ele é obrigatório. E não tem resposta padrão. A resposta padrão é um campinho onde eu não vou conseguir digitar e eu vou selecionar o que tiver na resposta padrão. Então eu já posso deixar um campo previamente preenchido com positivo e negativo, reagente não reagente. Então é a situação. Terminou, vou avançar. E aí ele pede aqui, ó, referência, né? Então aqui é onde eu vou preencher o valor de referência. Referência, valor mínimo, valor máximo. Então, esse caso aqui, o que eu faria? Eu vou lá no apoio também. Se for um exame interno, você vai saber, né? O valor de referência, ou vai ter uma bula, alguma coisa assim. Então, eu vou lá no apoio e vou pegar aqui, ó, valor na referência. Ó. Então, isso aqui tudo é referência. Eu vou copiar, tá? Ó. Vou copiar aqui e vou colar lá para vocês verem. Colei. Se eu clicar nessa descrição detalhada, ele vai ampliar uma telinha para eu ver. Ó, então eu copiei aqui, certo? Vou fechar, ó, ficou. Os outros campos, valor mínimo normal, máximo normal, mínimo absurdo, máximo absurdo, pode deixar no padrão. Unidade de medida, se você quiser colocar, nesse caso aqui, é o KU/L, pode também. E comentário. Comentário, se você quisesse colocar, se tivesse alguma nota específica, né? Feito isso, conclui. Quando concluir, o Esmeralda já inseriu esse exame no sistema, então quando você for atender lá, você vai localizar, e já formatou um laudo para ele, ó, já é para coentro, caracteres digitais livres e tal, já está tudo aqui. Ok? Então, nesse caso, você já vai conseguir encontrar esse exame para incluir primeiro na tabela de preço. É um vídeo que eu vou fazer também. Como que eu faço para incluir os exames, né, nas tabelas, colocar valor, trocar valor, remover exame. E para poder atender, cadastrar esse exame no atendimento. É isso. Tá? Essa formatação simplificada, ela é bem mais rápida, que você já preenche tudo e o exame já fica pronto. Tem outra forma, né, de criar o exame. Eu vou criar um vídeo também dessa outra forma que é mais detalhada, ok? É isso por enquanto. Muito obrigado e até mais.